Olá, pessoal! Estamos aqui de novo para mais uma aula de arte. Para você que deve estar estranhando aqui esse novo cenário, com duas professoras, é para aprender em dose dupla, tá bom? Eu sou a professora Ana Fiuza e ela é a professora Pamela Barbosa. Isso, e nós vamos falar hoje de um assunto muito bacana, muito legal. Tem aqui a habilidade enorme, mas nós vamos focar ali no desenvolver processos de criação em artes visuais. Então, a nossa aula de hoje trata-se de artes visuais, dentro das linguagens da arte, né? E processo de criação através da releitura. Vocês já devem ter ouvido falar isso em sala de aula e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui. Antes de começar qualquer releitura, quero vos apresentar Tarsila do Amaral, uma artista brasileira importantíssima para a nossa arte, reconhecida mundialmente, né? Foi uma grande pintora e desenhista, com fama no Brasil e no exterior. Nascida em uma família rica e tradicional do interior de São Paulo, teve acesso às boas escolas, viajou dentro do Brasil, fora do Brasil, e traz muito a influência de fora para as suas obras, certo? Pode voltar só mais um pouquinho. Aprendeu piano e outras línguas, incluindo francês. Tarsila era maravilhosa, né? Tarsila nasceu em 1º de setembro de 86 e passou a sua infância em meio à natureza, na fazenda da família, no município de Capivari, em São Paulo. Ela é aqui de São Paulo e faleceu em São Paulo também no dia 17 de janeiro de 1973. Clarice teve longos anos de vida. Clarice não, Tarsila, porque a Clarice está mudando os slides, desculpa, viu? Tarsila teve uma vida maravilhosa e deixou um legado incrível para as artes visuais. Agora sim, Clarice, eu vos apresento Tarsila do Amaral. Ali a foto dela e ao lado um autorretrato, né? Acho que esses aqui a gente encontra bastante nos nossos livros de arte. Para que a gente possa começar, então, a gente já aprendeu um pouquinho sobre o artista. Viajada, traz a influência, né, de fora, traz a influência do que ela viu durante as viagens para as suas obras. Então, nós escolhemos uma obra para falar um pouquinho, para a gente entrar nesse processo de releitura e de processo criativo. Mas isso é com a professora Pamela. Bom? Vamos lá, então? Bom, nós vamos falar sobre o Morro da Favela. Olha que legal. O que a gente pode observar nesse quadro da Tarsila Amaral são os traços bem específicos dela mesmo, né? As cores, a parte geométrica que ela gostava muito de pintar. Então, quando a gente vai analisar um quadro, a gente tem que olhar o contexto dele, né? A gente tem que olhar o que o artista sentiu na hora de estar elaborando o quadro, né? Os negros, olha, ele retrata bem os negros, o morro do Rio de Janeiro, a parte rural, né, que a Ana falou, que ela era do interior. Então, essa parte rural também. Então, quando a gente vai analisar, né, uma obra específica de algum artista, nós precisamos prestar atenção em detalhes muito importantes. E esse quadro também foi pintado na época do pau-brasil, né? Então, ela tem muitas influências em relação a essa época, a esse período. Todos os traços, todas as cores do quadro têm a ver com a época que ela viveu, né? Foram grandes fases, né? Foram várias fases da Tarsila, e uma delas é a fase denominada pau-brasil. Aí vem bastante obras aí com esse mesmo traço, com essa mesma figura. Muito interessante. As casinhas, né? Os casaril também, tudo isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre releitura, porque nós temos que associar a releitura com a obra. A população, esse aí é o contexto do quadro, tá? A população pobre foi obrigada a ceder seu lugar na cidade para a revitalização dos centros. Essas pessoas foram empurradas para os morros, vivendo ali como marginais, sem direito às benesses do progresso, presente nas partes ricas da cidade. Apesar da denúncia, o quadro da artista mostra beleza, tranquilidade e harmonia. A magia das cores presentes na tela transforma a favela num lugar idílico, como tudo que Tarsila retratava com seus pincéis. Então, olha que interessante, né? Se for observar o que essa obra passa, não seria uma coisa tão legal. Mas a Tarsila, com o seu jeito de pintar,
né, com a sua forma, com a sua delicadeza, conseguiu transformar essa obra numa obra bonita, né, num belo, vamos dizer assim, na arte. E a releitura? O que seria, então, a releitura? Vocês viram que nós fizemos uma contextualização em relação ao quadro, né? E uma história também, um breve resumo do quadro. Então, a releitura, para a gente entender melhor. Reler uma obra de arte é, antes de tudo, ler novamente a obra, buscando uma nova interpretação, sem se desviar por completo do original. Podemos fazer uma releitura utilizando uma referência artística e, por meio dela, dar origem a uma nova produção. A releitura é nossa, é do artista. Então, o que vai acontecer? Você vai escolher uma obra, você vai escolher um concerto, o que chamar mais a sua atenção, né? A releitura, ela pode, na arte, nas artes visuais, na dança, no teatro, em qualquer linguagem. Agora, específico que nós estamos falando aqui das artes visuais, você vai analisar essa obra. Você vai ver o quê? Você vai ver as cores, você vai ver a influência da artista, você vai ver o que ela quis passar, você vai ver a harmonia, né? A técnica específica. Aquele quadro foi pintado a óleo. Então, tudo é um contexto muito interessante para que você elabore a sua releitura. Mas o que você não pode esquecer é que a releitura, ela é própria, ela é única. Nós temos o quadro original da artista, mas a releitura é nossa, é de cada um. Tá? Então, quando vamos fazer uma releitura, o principal é você estudar sobre o artista, estudar sobre a obra, para que você consiga passar um pouco de você, né? Você vai pegar ali coisas que foram importantes para você, você vai pegar algo que chamou sua atenção, mas a obra de arte vai ser sua. Verdade. Certo, professora Ana? Exatamente isso, porque aí nós vamos entrar, sabe em quê? No tema da aula, processo criativo. Muito bem. Vamos lá. Aí, processo criativo é uma parte muito valiosa da obra de arte. O resultado final, gente, é importante também. Mas entre o início e o término da obra, se desenvolvem tantas coisas, tantos pensamentos, tantas tentativas, que é onde você vai trabalhar os seus sentimentos, as críticas, a técnica, o desafio, enfim, dúvidas, acertos. Então, o processo criativo é muito valioso. Às vezes a gente só fica preocupado com o resultado final, mas é esse caminho, esse percorrer aí que tem grande valia para o nosso estudo, para o nosso conhecimento, tá bom? Alguns estudiosos, pesquisadores, denominam as fases do processo criativo. Mas eu trouxe aqui como em primeiro momento, segundo momento e terceiro momento, tá? Para que a gente possa compreender melhor e isso não seja limitador pelas nomenclaturas ou por aquilo que a gente ia ver e não compreender. Então, eu trouxe de maneira simplificada para que isso possa nos ajudar nos nossos processos aí, tá bom? Vamos para um primeiro momento. Um primeiro momento é aquele que é inicial, quando a ideia chega até você, né? Você fica animado, ansioso para começar a explorar e desenvolver essa ideia. Você pensa sobre ela constantemente, você pesquisa, ou mesmo debruçado sobre livros, conversando com pessoas a respeito da ideia. Essa é a fase na qual você se torna quase que uma esponja. Ou seja, o que eu vou fazer, que material eu vou usar, que técnica eu vou colocar. Vai ser colagem? Vai ser pintura? Vai ser uma gravura? Enfim, é quando você começa a atribuir, começa a montar na sua cabeça aquilo que você quer colocar no papel, na tela, na madeira. Está jogado, né, Ana? Sim, as ideias. É uma tempestade de ideias, isso, né? Uma tempestade de ideias que você vai fazendo ali, vai anotando, vai conversando com as pessoas. Às vezes, na observação, você começa a trazer mais elementos. Você já estudou o artista, você já estudou a obra, agora você vai colocar os seus elementos, aquilo que você quer falar, os seus sentimentos, tá certo? Nesse primeiro momento, é isso tudo que está aqui na cachola, tá bom? Num segundo momento aí, parte prática. Passada a fase dessa saturação de pensamentos, né? Aquela intensidade inicial ou euforia, dá lugar a um momento de experimentar tudo aquilo que foi absorvido. Ou seja, é chegada a hora de produzir. A intensidade inicial se acalma e você não está mais pensando sobre a ideia obsessivamente ou
da mesma maneira, mas você sabe que ela está evoluindo em sua mente. Gente, aqui pode ter bloqueio, mas é um momento, erros, mas é um momento de testar, não é, professora? De arriscar, de fazer esboço, de pensar no que é melhor. Pode ser que no momento do processo você queira mudar alguma coisa, não tem problema, é seu. Sim. É uma criação sua. Até porque, né? gente, o erro ele faz parte. Faz né? parte. Se você não errar, não testar de várias formas, de várias maneiras, você não vai conseguir chegar num resultado final. Né? Às vezes você acha que o que você estava pensando poderia dar super certo, você vê na hora que não funcionou, mas é seu. Então, assim, o processo criativo está acontecendo aí, né? E no fim, que é o terceiro momento, né? Que finalmente a sua ideia está pronta para ser liberada para o mundo, é hora de torná-la pública. Você dedicou tanto tempo, consciente e subconsciente, em seu cultivo, a partir de uma semente. Lembra que tudo começou lá? Tarsila do Amaral, uma obra. Começou lá esse processo. Então, agora é hora de você mostrar, de você expor, de você revelar e também de ter o retorno, ter o feedback. Receber as críticas construtivas que fazem parte do artista crescer. E, na verdade, nessa sua obra, você vai estar colocando um pouquinho do seu sentimento. Então, você vai expor esse sentimento. Pode ser que quem veja com outro olhar, porque ele vai colocar o olhar dele em cima da sua obra. Por isso que é importante a gente conhecer o artista, conhecer o contexto, tá bom? E por falar nisso, Pamela, eu vou convidar você também. Eu fiz uma entrevista com uma artista aqui de Taubaté, a Helena Kyoko. Foi uma professora que dedicou anos aí na formação de outros grandes professores, né, em artes visuais. E ela abriu um espaço, né, no ateliê dela, na casa dela, e me recebeu com muito carinho. Então, eu gostaria que vocês conferissem essa entrevista, porque está muito show. Helena Kyoko. Helena Kyoko. Vamos lá. Eu estou aqui na casa da artista plástica de Taubaté, Helena Kyoko, que me acolheu gentilmente na casa dela para estar falando todo sobre o processo dela de criação, mostrando os trabalhos dela. Então, nós vamos bater um papinho aqui com ela antes, ok? Dona Helena, obrigada por ter aceito. Deixar a nossa aula mais rica, mais próxima da nossa realidade, não só dos livros, né? Sabendo que a senhora é uma artista aqui da cidade e que pode contribuir um monte para a nossa criação, para o nosso desenvolvimento. Então, Helena, fala um pouquinho para a gente sobre o processo criativo do artista. Não só do artista, né? Não pode de ser humano, de criança, de adulto, de pititico. Vamos falar disso? Meu processo criativo sempre, acho que, em primeiro lugar, foi uma observação. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de observar. Eu gosto muito das cores, gosto muito das linhas, eu gosto muito das pessoas, do gesto, do olhar das pessoas, animais. Então, eu acho que a minha maior fonte realmente é a natureza. Então, o cotidiano, meu dia a dia, aquilo que me envolve, aquilo que eu estou ligado. Eu acho que é isso que me dá fonte para desenhar. E assim, criar tem a ver com saber desenhar? Eu acho que não, eu acho que tem a ver com você ter um olhar diferente para aquilo. Então, quando você tem esse olhar diferente, quando você vê aquilo com um gesto diferente, você é capaz de criar, você é capaz de desenhar, você é capaz de observar a beleza naquilo. E expressar, né? E expressar, exatamente. Dona Helena, a senhora pode mostrar pra gente alguns trabalhos do senhor aqui? Sim, hoje eu estou aposentada, né? Sim, já faz 3 anos, mas eu continuo fazendo em casa muitas aquarelas, que eu gosto muito. Faço modelagem, comprei um torneio, estou fazendo modelagem, só que em outro lugar, em outro espaço. E aqui eu faço as gravuras, as aquarelas. E desenho, pintura na acrílico, pintura na óleo, essas coisas. Né? Trabalhei em todas as áreas aí das artes visuais, trabalhei nas áreas e gosto do desenho, lápis, bonequinho, aquarela, na acrílica, no óleo, a chilo, a modelagem. Então, tudo aquilo que eu aprendi na escola,
que eu estudei lá e depois me formei, trabalhei. Eu faço hoje e gosto de fazer. Então eu faço hoje, mas pelo prazer. Primeiro você fazia para ensinar. Hoje eu faço pelo prazer para mim mesmo, para satisfazer o meu olhar, satisfazer aquilo, a minha curiosidade. Então eu gosto de trabalhar. Não que eu não gostasse de dar aula, hein? Eu amo dar aula, eu amo. Né? Então, é ótimo. E as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, todo mundo quer aprender a aula, não tem nada, né? E todo mundo que quer aprender, eu gosto. Vamos lá. Dona Helena tem outros trabalhos aqui. Esse é de aquarela, é isso? É de aquarela. Aqui é o Parque de Jardim das Nações, que é o parque aqui atrás de casa. Eu gosto muito de ir, caminhar. Às vezes eu sento lá e fico olhando, fico fazendo os croquisinhos, né? E trago para casa e pinto. Certo? Então, às vezes eu desenho antes, às vezes eu fotografo, às vezes eu faço só um croquis com lápis de cor e leio e faço a obra. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer aí a Dona Helena. Maravilhosa. Maravilhosa. Essa entrevista tinha até muito mais tempo, que ela falou um pouco mais sobre a gravura, mas como aqui a gente precisava mesclar alguns assuntos, fica para uma próxima oportunidade de estarmos vendo, né, as palavras aí da Dona Helena. Muito obrigada, Dona Helena. Pode passar. Agora é com vocês, né? Vamos lá? Eu e a Ana gostaríamos de fazer uma proposta para vocês, né? Para vocês fazer a análise, né? Tudo que vocês aprenderam aqui, fazer a análise da imagem. Aqui, ó, é uma releitura de um outro artista, tá? Da obra da Tarsila. Então, tem outras aqui, obras que a professora trouxe para vocês, outras releituras, olha lá, ó. Vocês podem observar o interessante que, assim, não tem nada igual, porém, as figuras, as cores, os traços, algumas coisas, o artista buscou dessa obra. Olha que legal. Pode passar? Acho que tem mais. Olha, aí já muda, tá vendo? Que de um artista para o outro, né? Que legal isso, né, Ana? Que de um artista para o outro, mesmo tendo a referência de um quadro, eles conseguem mesclar, eles conseguem dar esse toque especial dele mesmo. Sabe, né? que eu já imaginei? Colocar um coronavírus invadindo a cidade ali, ó. Né? Bem a ver com o contexto que nós estamos vivendo, né? É. Interessante, uma releitura muito interessante, né? Então, agora é com vocês. Tem mais? Não. Não. Bom, agora é com vocês, né? Façam a releitura de vocês, façam a análise, vejam esse vídeo quanto vocês quiserem, né? Volta para vocês poderem saber mesmo, realmente, sobre a obra e elaborar a de vocês, né? Sim. Eu queria agradecer a todos vocês por ter nos acompanhado durante esse tempo. A nossa aula chegou ao fim aqui do processo criativo, agora está na cabeça de cada um, né? Vamos nos descobrir, vamos descobrir a arte, importantíssimo, faz super bem. E gostaria de agradecer toda a equipe, né? A gente não sabe como vai ficar essa questão das gravações, mas enfim, hoje o sentimento é de gratidão por toda a equipe, por todos os professores, por toda essa estrutura. Gratidão também por ter passado algumas pessoas na nossa vida, uma, né, em especial, já passou, se foi, mas deixou uma grande marca, deixou uma coisa muito bacana e hoje o sentimento é de gratidão. Fiquem bem, aproveitem e fiquem em casa, tá? Até a próxima. Até a próxima.